Tomai, Senhor, e receber toda a minha liberdade, a minha memória e o meu entendimento, toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindo nesse novo percurso com o apóstolo Paulo. Chegamos, você se lembra, depois de ver muitos assuntos sobre a confiança, sobre os irmãos que têm um comportamento desordenado, pessoas que não têm fé, que não têm dignidade, esperança. Nós devemos fortalecer nossos corações justamente na fé, na fidelidade, na confiança e na firmeza dentro das tribulações, que justamente nos ajuda a nos tornar mais maduros, mais firmes. As pessoas que não aceitam as aflições, as tribulações, permanecem fracas. Finalmente, não são formadas, não são provadas e vão querer desistir, fugir, ir embora, mudar de situação exterior para ela poder sobreviver. Mas a pessoa que aceita de passar pelas tentações, pelas tribulações, e que guarda a fé, que guarda a direção na firmeza e na esperança, que é perseverante, essa pessoa vai crescer em maturidade, vai crescer em força interior. Então, chegamos hoje agora a um tema que se chama correção fraterna, em 2 Tessalonicenses 3, 14, 15. Essa passagem que vai nos introduzir nesse tema da correção fraterna. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, notai-o, e não tenhas nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como um inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. Bom, é um modo de correção fraterna que ele recomenda nas primeiras comunidades. Se alguém não obedece às indicações pastorais dessa carta, anota. Então, é engraçado de ver a nota aqui. E pela sua confusão, você não deve continuar de andar com ele. Então, é um pouco estranho, é um pouco difícil. É um distanciamento que devemos tomar com essa pessoa que se mostra rebelde, finalmente. E pela sua confusão, não tenha nenhuma comunicação. Porém, não considerar ele como inimigo, mas procurar corrigi-lo como irmão. É engraçado, porque é um pouco o quente e o frio, que São Paulo fala como atitude com esse irmão que não parece dócil, que parece desobediente, finalmente. Então, é engraçado de ler essas coisas, mas eu acho que se Paulo fala assim, é bom de ver o contexto, porque depois ele vai falar dos desordenados, e as pessoas que não são, que são na bagunça, finalmente, que são desordenadas, que vivem de uma maneira que não é ordenada, não é arrumada, é uma maneira que é bagunçada, vamos ver assim. Mas ele vai recomendar uma coisa: não tratar ele como inimigo, mas de corrigi-lo como irmão. Então, significa que a correção fraterna é uma marca de pessoa que tem amor por ti. Uma pessoa que não te corrige não tem interesse, é uma pessoa indiferente. Então, a disciplina da correção fraterna é a partir do amor, de uma consideração do outro como irmão.
nós tratamos ele como inimigo, como se não valia mais interesse e atenção. Não, mas corrigir ele como irmão, né? Então, é bom de guardar esse pensamento de Paulo, que corrige, mas que corrige com o irmão. Significa que ele é da mesma condição que a minha condição. Eu sou capaz de viver a mesma coisa. Temos a mesma condição humana. Nos reconhecemos, irmão. Eu citei a regra de Qumran nessa passagem da página 320, porque na época de São João Batista e de Nosso Senhor, tinha na Terra Santa, na beira do Mar Morto, tinha uma comunidade dos essenians, que finalmente constitui um terceiro grupo depois dos fariseus, saduceus, essênios, que finalmente vivia uma vida ascética, uma vida de disciplina muito rigorosa, como a vida monástica. E foi descoberto os escritos de Qumran em 1947, 900 rolos escritos de pergaminho, de papiro, que foi descoberto em 11 grutas e que relataram a regra dessa vida comunitária muito exigente. Vamos ler uma passagem. Alguns especialistas pensam que João Batista conhecia esse movimento na época, no seu rigor ascética. Vamos ler agora na página 320. Que não se odeie o seu próximo por causa da perversidade do seu coração, mas no mesmo dia o exortemos, e assim não nos tornaremos responsáveis do seu desvio. Da mesma forma, que ninguém introduza um assunto que diz respeito ao seu próximo diante dos numerosos, sem tê-lo advertido diante das testemunhas. Então, é o equilíbrio, na correção fraterna. Não devemos ser muito duros e desagradáveis com nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, a pessoa que não é corrigida, somos responsáveis. Ou nos tornamos cúmplices da falta de correção, se a pessoa não é corrigida. Então, você percebe que é sempre um equilíbrio a guardar, de pedir uma grande caridade pela pessoa para não acusar e não afligir de uma maneira errada e exagerada. E, ao mesmo tempo, não podemos fingir, não podemos fechar os olhos como se nada acontecia, porque isso, fazendo assim, você se torna cúmplice. Os profetas deviam denunciar o pecado, senão o sangue deles vão cair sobre ti. Então, você é responsável do sangue das pessoas que você não vai corrigir. Isso é muito bíblico. Página 322, sobre a questão da confiança com os irmãos. Temos confiança em vós, 2 Tessalonicenses 3, 4 a 5, que é na página 322. Temos confiança em vós, no Senhor, de que vos deixais guiar agora pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Voilà. Então, essa confiança nos irmãos, mesmo se tem 1, 2, 3 que são rebeldes, que são desordenados, que não vão observar as instruções, como vem de dizer Paulo, o que é mais importante é a confiança. Confiança dentro dos irmãos. Então, merece, na página 322, fizemos esse desenvolvimento. A confiança evangélica, a nossa confiança engaja nossa vida no seguimento de Cristo.
a palavra confiança vem do latim com, prefixo com, que significa juntos, e fidere, juntos na fé. Confiança significa juntos na fé. É muito, muito interessante. Se fiar tem fé, quer, crer, hein? Justamente isso que nos junta. E vem essa palavra 34 vezes no Evangelho de João, é o Evangelho da confiança. Você se lembra, a última vez falamos do frasco de perfume, hein, que se chamava nardo de confiança. Nardo de confiança porque abrimos no último momento quando nos servimos desse perfume. No último momento sabemos o valor do conteúdo. Então é assim, cada de nós, a cada irmão, eu tenho um dever de confiança, achar que o melhor dele será fiel até o fim. E nós esperamos também, de cada de nós, essa confiança até o fim. Não é a bagunça, não são as coisas desordenadas que vão prevalecer, não. São o melhor de nós que vai prevalecer. Então, essa confiança se alimenta da fé com os outros, da esperança que eles vão progredir e da caridade, que não tem interesse pessoal, nem egoísta. Quando amamos nossos irmãos, não tem nada para nós mesmos. Né? Essa base de confiança, o Papa Francisco fala dela em Amoris Laetitia, número 114 e 115. Vamos ouvir essa palavra do Papa. Esta confiança básica reconhece a luz acesa por Deus que se esconde por detrás da escuridão ou a brasa ainda acesa sob as cinzas. É precisamente esta confiança que torna possível uma relação em liberdade. Não é necessário controlar o outro, seguir minuciosamente os seus passos, para evitar que fuja dos meus braços. O amor confia, preserva a liberdade, renuncia a controlar tudo, possuir e dominar. Então, a confiança deve deixar o outro livre. Não é com o espírito de controle, de dominar, de vigiar, desse jeito que vai dar confiança. Não, pelo contrário. Depois, Paulo vai fazer um outro tema, página 323, 324, a constância nas tribulações. Constância nas tribulações, vamos ler de novo, que uma passagem que já lemos, não? Eu acho, que o Senhor dirige vossos corações. Vamos ler de novo. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Perseverança. Constância, perseverança, para nós crescer também nessa virtude. Né? Essa virtude se encontra no amor de Cristo. E por isso que ele começa com isso. Que o Senhor dirige vossos corações no amor a Deus e a perseverança de Cristo. A perseverança se encontra quando nos renovamos no amor de Deus. Né? Muitas vezes as pessoas acham que sua vontade é fraca e não consegue ser perseverante, ser constante porque tem uma pequena vontade. Não, também você deve voltar ao amor a Deus. Talvez você resfriou no amor a Deus. Então, se começa a se relativizar. A vontade se torna fraca porque, como diz o Apocalipse de São João, Apocalipse 2, 4, volta até o primeiro amor. Porque você abandonou o primeiro amor. Você passou a outra coisa. Então, relaxou. Então, é por isso que tua vontade é fraca. Verifica desse lado. Se tua vontade é fraca, pode ser que ela seja fraca, mas
ela não foi fraca no primeiro amor. Você foi muito motivado, muito mobilizado, muito decidido, entusiasta quando você amou pela primeira vez, né? No batismo do Espírito Santo, na conversão, no encontro com Deus. Mas você se distanciou. E por isso. E também na vida conjugal, na vida comunitária, a mesma coisa. Se você começa a se distanciar do que foi o início, o fogo primeiro, você vai fazer como as outras pessoas que relaxam no casal, relaxam na vida social, na vida comunitária. Hein? E então precisa de voltar a esse primeiro amor. Né? Paulo, Barnabé, Timóteo, o que fazia quando eles passavam nas comunidades? Vamos ler Atos 14, 22, na página 324. Confirmavam o coração dos discípulos, Eles confirmavam o primeiro amor. exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Oui. São as tribulações que vão me ajudar a fazer crescer a constância. Se eu sou guardado no conforto de não ter nenhum problema, eu não serei armado à maturidade. Então, isso é muito importante. E também Paulo vai dizer isso em Filipenses 3:10. Ele vai fazer como uma fórmula medalha, Filipenses 3:10, para dizer 3 coisas. Para conhecê-lo, conhecer o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, 3 coisas. Conhecer Cristo pelo poder de sua ressurreição é a primeira coisa, é mais fácil. Batismo no Espírito Santo, alegria da conversão, vida nova, novidade. Eu descobri essa vida nova com Cristo ressuscitado. Segunda, comungar, a comunhão com seus sofrimentos. Comunhão com seus sofrimentos. Quais são as pessoas que aceitam isso, de ser unidos a Jesus e aos seus sofrimentos? Muitas vezes, quando começam a sofrer, vão querer ir embora. O problema é isso, quando tem dificuldade. Falta constância, a fim de chegar à ressurreição final, conforme ao Cristo ressuscitado. Então, é uma necessidade de aceitar o caminho da cruz, de aceitar essa configuração ao sofrimento de Cristo para crescer na constância e na fidelidade, na perseverança. Exatamente o que Paulo também explica nesse processo. Em várias ocasiões, Paulo fala disso, São Pedro, na primeira carta, fala disso, Tiago, na sua carta, fala da mesma coisa. Para crescer na constância, precisa de aceitar as tribulações. Temos em Paulo aos Romanos 5, 3-5, que diz exatamente essa cronologia. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança uma virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, veja bem, o que provoca a constância? Então, o que provoca a constância? A tribulação produz a constância. As tribulações não são para nos fazer ir embora. Quando a pessoa diz eu quero ir embora, é o adolescente que não entrou na nenhuma constância, nenhuma, porque ele rejeita a tribulação. Então, isso não vai produzir uma estabilidade,
vai produzir uma instabilidade. Eu conheci um homem que fez um ano sabático, ele era sacerdote, e um dia no acompanhamento ele me disse: eu sofri de uma instabilidade. Cada 2 anos eu mudei de missão. Cada 2 anos. Reze por mim. Eu sei de onde vem isso, porque meu pai foi um advogado muito famoso, muito brilhante. E quando acontece uma coisa, uma disputa, uma coisa que não funciona na minha vida, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar de lugar. Então, ele pedia, ele era religioso, e pedia à sua congregação de mudar cada 2 anos. Só funcionava a novidade. Mas uma vez que a novidade passava e que começava a ter um problema relacional, de ciúme, de dificuldade, de ajuste com outras pessoas, ele cada vez ia embora. E então, rezamos por ele, então ele perdoou essa comparação com seu pai, ele estava muito amargo e revoltado com a personalidade do pai. Ele recebeu uma verdadeira pacificação. E há alguns anos atrás, eu encontrei seu superior dessa congregação e eu disse: dai-me notícia do padre X lá, que fez o ano sabático. Ele é muito feliz. Faz 10 anos que ele está pároco de uma paróquia lá na França, que eu conheço muito bem. Quantos anos? 10 anos. Ele foi curado, não? Porque 10 anos, nunca de sua vida, ele tinha 60 anos, nunca de sua vida encontrou essa estabilidade. Então, é muito importante de pedir essa graça da constância, mas de onde ela vem? Da tribulação. Tribulação produz a constância. E a constância vai dar o quê? Uma virtude provada, a esperança. E a esperança não decepciona. Então, se tu quer ir nesse caminho que nunca decepciona, passa a primeira etapa, a segunda. Da tribulação à constância, da constância à esperança, e lá você nunca será decepcionado. Tribulação, o que significa? Paulo utiliza várias vezes essa palavra. E vamos ler na primeira carta de São Paulo, Tessalonicenses 3, 4, justamente, 1 Tessalonicenses 3, 4, que ninguém se deixe abalar pelas tribulações. Para que ninguém desfaleça nestas tribulações, pois bem sabeis que para isso é que fomos destinados. Quando estávamos convosco, já dizíamos que haveríamos de passar tribulações. Foi o que aconteceu, como sabeis. Então, quais são as tribulações de tua vida que você não aceita, ou rejeita, ou não quer saber mais? Tormentos, angústias, alguma vez. Um caminho angustiado e um caminho que é apertado. Que a angústia ela vem daqui. A angústia é provocada aqui, falta de ar, dificuldade de respirar, de viver livre. Então, tudo que é tribulação provoca um caminho apertado, provoca um caminho angustiado. E justamente, de aceitar essas tribulações significa de funcionar com elas, de se tornar amigo da tribulação, surfando com ela, a onda. Se você considera a onda como um inimigo, você vai cair na água, você não vai fazer surf. Precisa de pedir o beato Guido Schaeffer para surfar nas ondas. Mas cada vez que acontece uma tribulação, se você faz um bloqueio contra essa onda, você será vítima dessa tribulação. Mas você é convidado a aceitar a tribulação e, a partir desse momento, você vai ganhar constância.
você vai ganhar perseverança. Você vai começar a viver uma estabilidade, que seja na vida comunitária, que seja na vida de uma empresa ou de uma vocação conjugal, uma vocação familiar. Você vai assumir com coragem, e a constância vai começar a crescer. Vamos ouvir São João Crisóstomo, padre da igreja oriental do século IV, para falar justamente sobre as tribulações. Cristo ensina a seus discípulos: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Este justo não fez bem mais? Assim, quando nós estivermos nas tribulações ou nas provações, isso deve ser para nós um sinal de benevolência de Deus a nosso respeito. Não busquemos incessantemente a prosperidade, mas demos igualmente graças a Deus, tanto na adversidade como nos sucessos. A sua misericórdia será sempre mais ampla para nós. Então, esse conselho é bom de tornar prática, vida prática, de aceitar com um coração generoso e grande, alargado, aceitar quando é a abundância, como é também na privação. E por isso que o jejum, por exemplo, nos ajuda a treinar. Por exemplo, tem comida e vamos comer com ação de graça, os alimentos, as refeições, os dons que Deus nos ofereceu, mas não temos comida, então vamos jejuar e vamos fazer uma oferenda de bom coração. Isso nos ajuda a ser livres. E a pessoa que não treina desse jeito, que nunca pensa fazer isso, quando acontece uma carência, ela não suporta. Ela não suporta. Isso que devemos descobrir na vida no caminho de discípulo, de aceitar as coisas que são contrárias. E justamente é isso que vai me dar liberdade. Pelo contrário de me obrigar e me sacrificar, vai me dar um novo espaço de liberdade, na medida que eu vou aceitar essas tribulações. Bento XVI, em 2005, fala do sentido do sofrimento, página 326. O sentido do sofrimento. Todavia, devemos também fazer tudo para que os homens possam descobrir o sentido do sofrimento, para serem assim capazes de aceitar o próprio sofrimento e de o unir ao sofrimento de Cristo. Deste modo, ele funde-se juntamente com o amor redentor e, por conseguinte, torna-se uma força contra o mal do mundo. Se torna depois uma força interior contra o mal, de poder unir nossas privações, nossas exigências, nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Bonito de ver, mas não é uma coisa mágica, hein? É uma coisa que devemos bem trabalhar. E vamos, com o Papa Francisco, ver na sua catequese de 2014, foi um ano depois de sua eleição, na catequese do Papa Francisco sobre a questão da injustiça, do mal e do sofrimento. Nós esperamos que na sua onipotência Deus seja vencedor da injustiça, do mal, do pecado e do sofrimento para uma vitória divina e triunfante. Ao contrário, Deus nos mostra uma vitória humilde que, à vista humana, parece um fracasso. Nós podemos dizer que Deus é vencedor no fracasso. E trata-se de um mistério desconcertante, o mistério da grande humildade de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Oui, eu me lembro de um comentário para os jovens de Bento XVI,
que diz Deus falha? Deus fracassa? Não. Deus nunca fracassa. E Bento XVI acrescenta, Deus sempre fracassa conosco. Deus sempre falha conosco, mas Ele vai sempre com o fracasso, porque nós respondemos não, muitas vezes, com nossas rebeliões e nossas reações negativas, Ele vai sempre escolher uma nova maneira de nos fazer crescer com Ele. Então, Ele não fracassa, não falha, mas Ele fracassa todo o tempo. Mas Jesus, quando Ele fracassa, Ele tem sempre a humildade de aceitar. A humildade de aceitar o fracasso, de aceitar a angústia, aceitar a tribulação. É isso que nós temos com muita dificuldade. E então, página 327, a parênese sobre a boa maneira de se preparar para a parousia do Senhor. Este bloco final, situado no fim da carta, para sublinhar o essencial. E Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 3, 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que nós receberam. Então, justamente esse bloco que começa na página 327, vamos guardar pela próxima vez, porque senão vai prolongar nossa formação dessa semana. Então, vamos guardar a próxima semana essa questão que é justamente trabalhar no calmo e justamente não entrar como irmão desordenado. 3 vezes Paulo vai falar disso. Uma vida desordenada e irresponsável e uma vida de trabalho, de coragem e de perseverança. Então, vamos guardar esse bloco pela próxima vez e que nos encontraremos para continuar esse belo percurso com o apóstolo Paulo. Disponde deles, ó Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça, isso me basta. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons recebidos com gratidão vos devolvo.